Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do meu projeto Vamos Fazer um Livro. Nós estamos no terceiro já. Os outros dois, o primeiro aborda a conceptualização, então a gente montou o conceito do livro, a gente fez uma pesquisa mais aprofundada sobre o que eu quero falar neste livreto que eu pretendo lançar. E o segundo vídeo é sobre a parte textual. Então a gente fez uma pesquisa para que a gente estimulasse a nossa criatividade, adquirisse mais conhecimento, tivéssemos uns fluxos de ideias, recolhêssemos palavras que podem ser aplicadas ao texto e que são chave para demonstrar a ideia que a gente está querendo aplicar, ok? E hoje, como eu estou abordando o texto poético, eu achei importante reservar um vídeo para uma parte um pouquinho mais técnica, tá? A gente vai ver hoje, a gente vai ver uma parte das figuras de linguagem, tá? Outras eu pretendo aprofundar posteriormente, mas hoje eu vou focar nas figuras de som, na métrica, por isso também que ela tá fazendo parte do título do vídeo, tá? Mas o objetivo do projeto é montar o livro do zero até a parte da venda, tá? Então, como eu falei anteriormente, a gente já passou pelo conceito, a gente vai agora entrar no texto, vou explicar umas técnicas de escrita. Depois do texto, a gente vai passar para o celular. No celular, por que eu quero ir para lá? Porque eu quero fazer com que esse projeto seja acessível, para que qualquer pessoa possa aplicá-lo. O meu livreto, por exemplo, ele vai ter uma pegada um pouquinho mais artística, vai ser um pouquinho mais refinado, mas eu também quero fazer uma versão em zine dele. Para quem não sabe o que é zine, é uma forma de publicação que é mais acessível, ela é mais barata. Eu quero fazer essas duas versões, uma versão mais cara do livreto e uma versão barata, acessível, para que o meu trabalho possa chegar em mais pessoas, ok? E ao longo deste processo eu também vou entrar em contato com gráficas, buscar patrocínio, buscar realmente formas de arrecadar dinheiro e mostrar para vocês isso tudo, né? Para patrocinar a nossa produção. Inclusive, se você puder ajudar a apontar aqui a câmera do seu celular para esse QR Code aqui da tela, eu vou colocar aqui também, peraí, só um instante. Aqui é o meu e-mail com o meu Pix. Se você puder também dar aquela força, isso já é uma forma de arrecadar, né, verba para patrocinar este projeto. E é uma dica também que você pode fazer. A gente não pode ter vergonha de pedir ajuda às outras pessoas quando a gente tem um sonho. E eu queria muito mesmo que esse sonho saísse do papel online, né, e fosse para o físico. Se você puder me ajudar, vai ser de muita, muita, muita ajuda mesmo, sabe? Vai fazer muita diferença no projeto. Qualquer valor, gente, por favor. Hoje eu quero trabalhar figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? São formas de modificação que existem na linguagem, modificação do uso habitual da língua, tá, pelos seus falantes, para dar um sentido diferente ou um tipo de construção que se faz única, que não segue uma regra gramatical estrita, ok? Aqui a gente pode ver que existem alguns tipos de figuras de linguagem. Como eu falei para vocês, hoje eu quero me aprofundar na parte sonora, porque a gente vai fazer um soneto. Eu estou no texto poético. A gente vai fazer 3 tipos de poesia. A gente vai fazer um poema de verso livre, a gente vai fazer um poema de verso livre que tem influência de métrica e a gente vai fazer um soneto. Vou explicar daqui a pouco o que é um soneto, tá? Aqui nas figuras de linguagem nós podemos ver que existem alguns tipos de figura de linguagem. Tem as figuras de construção, que alguns autores vão chamar também de figura de sintaxe, porque ela influencia na forma como as frases são escritas. Ok? Figuras de som, segura aí. Nós temos as figuras de sentido. As figuras de sentido, elas vão influenciar na semântica, no entendimento que as pessoas têm daquele texto, tá? Metáfora, acho que é a mais conhecida de todas, né?
para vocês terem uma noção também do que é que ele está querendo dizer com sentido, ou seja, a percepção, o entendimento que a pessoa tem do texto, que elas vão acabar influenciando nisso. As figuras de pensamento. As figuras de pensamento também têm uma pegada assim de entendimento, né, do texto, uma pegada de o que ele realmente está querendo dizer com aquilo que está escrito, né? Eu me refiro ao autor, né? As duas, elas mesclam um pouco, tá? Tanto a figura de sentido quanto a de pensamento. Mas, como eu disse para vocês hoje, eu quero ficar nas figuras de som, ok? Antes de eu me aprofundar nas figuras de som, vamos aqui ver o que é o soneto e por que ele está influenciando nessa minha didática, nessa minha forma de apresentar os conceitos literários para a escrita do texto de vocês. Soneto, ele é uma forma fixa de poesia. O que isso quer dizer? Formas fixas são formas pré-estabelecidas que os autores seguem, ok? Um soneto, ele é classificado como um poema de 14 versos. O que é um verso? Um verso é uma linha do poema, tá? Os sonetos, eles são poemas de 14 versos, poemas que passam por uma métrica. O que é a métrica? É a contagem das sílabas sonoras de uma poesia, ok? Para que a poesia ela siga com um ritmo, tá? Vou explicar mais detalhadamente à frente. E existem alguns tipos de soneto. Este daqui é o tipo mais clássico, em que as estrofes, o que são estrofes? São os conjuntos dos versos, tá? É como se fosse o parágrafo da poesia. Aqui a gente tem, ó, as duas primeiras estrofes com 4 versos e as duas últimas estrofes com 6 versos. Esse aqui é o tipo de soneto clássico, o soneto petrarquiano, tá? Existe também o soneto shakespeariano, em que as 3 primeiras estrofes possuem 4 versos e só as 2 últimas possuem 2 versos. Existe o soneto monostrófico, que não tem separação de estrofe, é uma coisa só um bloco, né? Existe o soneto estrambótico, em que só a última estrofe tem 3 versos e a primeira estrofe tem os demais, tá? Então aqui a primeira estrofe vai ter 11 versos e a última vai ter 3 versos. Vamos ficar no clássico. Por quê? Para quem não viu os outros 2 vídeos, o livreto que eu estou fazendo tem o título de 3, tá? E a ideia do número 3 está inserida dentro do texto. Eu não estou falando necessariamente do número 3 ou da história do número 3, mas sim de todo o simbolismo que o número tem, ok? E os textos dialogam entre si. Os outros 2 poemas que eu fiz, que são sonetos, eles já têm a estrutura clássica de soneto. Então, eu também vou seguir a estrutura clássica no novo soneto que eu vou escrever aqui com vocês. Beleza? Beleza. Ok. Beleza, entendi o que é um soneto, sei o que é uma estrofe, sei o que é um verso, tá. Mas e aí? Me dê agora algum recurso para eu escrever? Vou te dar sim, vou te dar. Eu não vou me aprofundar, como eu falei, nas outras figuras, nas figuras que influenciam a sintaxe, ou seja, nas figuras que influenciam a forma como a gente escreve as frases, ou nas figuras que influenciam na semântica, nas figuras que influenciam no sentido do texto. Quero entrar em uma parte mais morfológica e fonológica. O que é isso, Felipe? Numa parte que influencia nas sílabas, nas escolhas das letras e nos sons, no ritmo do poema, tá? Vamos abordar aqui algumas figuras de som, então. São figuras de linguagem também, como eu falei. Figura de linguagem é um recurso que as pessoas, os falantes da língua ou as pessoas que escrevem, utilizam para modificar o sentido habitual, a forma habitual da língua, ok? E as figuras de som, elas estão muito presentes na poesia. Estão presentes também na prosa, mas
a poesia é quem carrega, porque a poesia ela já foi pensada antigamente, né? Já era pensada para ser música, tá? Ela já era pensada para ter um ritmo, ou para ser declamada, ou para ser tocada, tá? Porque é isso, a poesia ela quer ser ouvida, não quer necessariamente ser lida, como a prosa. Assim, ficou meio estranho isso que eu falei, mas é que o objetivo da poesia, antes de a gente ter artistas como Virginia Woolf fazendo tanto sucesso com o fluxo de pensamentos, e a Ana Cristina, por exemplo, Ana Cristina César, inserindo este tipo de construção na poesia, como se fosse uma espécie de prosa poética, a gente tem um recurso sonoro da poesia muito intrínseco à sua escrita. O que isso quer dizer? Quer dizer que a poesia ela visava ser declamada, ela visava ter um ritmo e ela visava ser agradável aos ouvidos, não necessariamente ter uma reflexão, sabe, textual inserida nela. Claro, o texto também é importante, o que a gente está falando também é importante. Mas, às vezes, quando a gente está escrevendo poesia que é metrificada, a gente precisa abrir mão de algumas palavras que a gente queria usar em troca de substantivos, não, desculpa, em troca de sinônimos que são mais adequados ao ritmo ou às figuras de som que a gente quer aplicar, beleza? Segura aí. Vamos entrar aqui nas figuras de som. A primeira delas é a aliteração. A aliteração consiste na repetição ordenada de mesmos sons consonantais, ou seja, a gente vai notar que algumas consoantes estão se repetindo. Esperando parada pregada na pedra do porto. Olha só, o P está marcando o ritmo aqui desse verso. Esperando parada pregada na pedra do porto. Tá? A repetição do P faz com que a gente crie um ritmo diferente de leitura. E a assonância é a irmã dela, só que em vez de ser com consoantes, vai ser com vogais. Sou um mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. Aqui a gente pode perceber que existe a repetição do A com O. Mulato, nato, lato, mulato, litoral. Tá? E a gente tem principalmente a repetição do O. Notem que quase todas as palavras vai ter O. Sou mulato, nato, no sentido lato, mulato, democrático do litoral. O O aqui está marcando a assonância, tá? Está marcando esta figura de som. Beleza. Nós temos outra figura de som, que é a paranomásia. Existe em repetição de sons parecidos. Ou seja, as palavras elas não precisam passar por uma classe gramatical parecida, por um mesmo verbo, por um mesmo radical, sabe? Elas podem significar coisas diferentes, mas os sons delas são parecidos. Eu passo, penso e peço. Beleza, são 3 verbos aqui, mas eles têm significados diferentes. O que tem em comum é o som do P e o som do S. Apesar de que é um C cedilha, a gente sabe que C cedilha tem som de S, né? Eu passo, penso e peço. Beleza. A gente não precisa decorar esses nomes aqui, até porque a gente não está fazendo uma prova, né? A gente está adquirindo conhecimento para a aplicação no texto. O que a gente precisa, então, é aprender a técnica. Aprender que a gente pode repetir consoante, a gente pode repetir vogal e a gente pode repetir sons de palavras para construir um ritmo. Olha aí que interessante, né? A gente também tem que tomar cuidado, a gente não pode ficar só usando isso, porque senão o texto fica chato, tá? Ejambeman. Ejambeman, que é um nome francês, consiste em uma quebra de um verso para o outro. Então, eu estou escrevendo aqui o meu verso, e eu não coloco toda a frase, toda a ideia num verso só. Eu quebro e coloco no de baixo. Vamos ver aqui o que o autor está dizendo. Partição de uma frase no final de um verso ou uma estrofe, sem respeitar as fronteiras dos sintagmas, colocando um termo do sintagma no verso anterior e o restante no verso seguinte. Aqui tem uma palavra que você pode ver também,
que é cavalgamento. Alguns autores vão chamar o enjambement, por ser um termo em francês, né? Vão chamar de cavalgamento. Não entendi ainda. Como é que funciona isso aqui? Vou explicar. Vou colocar um outro exemplo aqui para vocês. Cão que late, mas não morde. Beleza. Aqui eu teria uma espécie de verso, tá? E eu quero fazer o enjambement nesse mas. Vamos fazer? Vamos. Sabe por que eu vou fazer nesse mas? Por conta da métrica. Como eu falei para vocês, a métrica ela é a contagem de sílabas poéticas dentro de um texto. Ok. Vamos contar aqui as sílabas. Cão, que, late. Late. Lá é a tônica. A gente não conta as sílabas que vêm depois da última sílaba tônica do verso. Ok? Ok. A gente só vai contar até a última. Nisso aqui, nós temos 3 sílabas, então. Cão, que, late. Tá? Mas não morde. Vamos contar? Mas não morde. Como eu falei para vocês, o que tiver depois da tônica, a gente não conta. A gente para e morde. Morde. Ok. Por que foi interessante eu usar o enjambement aqui? E qual a diferença desse enjambement que eu apliquei para este daqui? Aqui eu não contei as sílabas. Não sei quantas sílabas vão ter aqui. Aqui eu contei. E aqui eu vejo ó, que são 3. Olha só, que legal. Eu poderia deixar toda a frase junta? Poderia, né? Mas se eu estiver escrevendo um poema em que versos de 3 sílabas vão ter influência no ritmo. Olha aí. Em vez de... Vamos contar quantos eles teriam se eu não tivesse feito esse enjambement, o cavalgamento. Cão que late, mas não morde, teria 7. 7 é diferente de 3, né? Vamos concordar. Tá bem? E é isso. Se eu quiser, dependendo do objetivo ritmo que eu quiser aplicar, o enjambement ele pode ser interessante por conta dessa quebra de ritmo que o verso dá. Vai dar, tá? Mesmo que eu esteja lendo de uma forma mais corrida, vai dar uma diferença no ritmo. Beleza? Beleza. Olha só, já introduzi aqui para vocês o que é o enjambement e o que é a métrica. Estes exemplos aqui que ele está falando, esses nomes aqui complicados, a gente não precisa aprender eles não, tá? Vamos aprender alguns apenas. Vamos pegar de cabeça essa redondilha menor e saber que elas são 5 sílabas poéticas. Já a redondilha maior, ou simplesmente redondilha, elas são 7, tá? O decassílabo, deca, 10. Por que a gente tem que aprender o decassílabo? Porque ele é uma forma clássica de escrita, principalmente de sonetos, tá? E o alexandrino, que é o de 12, tá? O de 12, ele é chamado de alexandrino, ele também é outra forma clássica de escrita de poemas com as sílabas contadas. A gente pode ver aqui também mais ao longo do texto. Este texto está disponível aqui, viu, gente? Por isso que eu não estou me aprofundando muito nele. Entra aqui na descrição do vídeo que você pode acessar todas essas figuras de linguagem aí, tá? A gente vê aqui no texto que ele está falando sobre a métrica mista, que vai estar aplicada em um dos nossos textos. Por isso que eu vou entrar mais a fundo nela depois, mas é uma métrica que não segue necessariamente todos os versos com a mesma quantidade de sílabas poéticas, tá? Pé. O que é o pé? O pé é a unidade rítmica do poema. Os tipos de pé mais frequentes são... Aí ele vai dar aqui os tipos de pé. Eu não quero entrar nesses nomes, eu quero que vocês simplesmente notem a forma como ele está mostrando aqui, ó, porque como vocês podem ver, são vários tipos de pés.
E a forma melhor de a gente aprender não é ficar decorando o nome. Até porque, olha esses nomes aqui, gente. Muito ruim de decorar, né? A forma melhor de se aprender o uso dos pés na poesia é você escrevendo. Tá? Você se propondo. Eu vou fazer esse exercício posteriormente com vocês. Mas é você se propondo a aplicar determinada técnica no texto. Aí você aprende, olha só, é possível. Vamos se atentar aqui simplesmente à forma como eles são aplicados, como eles podem funcionar. Olha só, na palavra porta, a gente vê que a forte é a primeira e a fraca é a segunda. Já na palavra portão, a gente vê que a forte é a segunda e a fraca a primeira, tá? O que isso vai influenciar no texto? Vamos descer aqui. Vamos ver a redondilha. A redondilha, como a gente viu, é um poema que tem que tem os seus versos com 7 sílabas poéticas, tá? Neste caso, a gente vai ter uma marcação de ritmo clássica, porque ele é um estilo clássico de escrita de poesia. Estes aqui são os mais habituais. E dependendo da palavra que a gente aplique, eles vão estar mais presentes ou não. Vou mostrar isso num dos textos que vai estar aplicado ao nosso livreto. Este poema aqui, um dos poemas que vai estar no nosso livreto, o Rasgar, ele é uma redondilha. Vamos ver aqui como é que funciona o ritmo dele? Este primeiro aqui, eu tenho uma construção diferente, tá? No ritmo, porque eu acabei colocando 2 proparoxítonas. O que é proparoxítona? É uma palavra que a sílaba tônica dela vai estar na antepenúltima, tá? Âmago e dádiva, eu acabei colocando as duas aqui e elas têm uma influência diferente no ritmo. Não ficou o mais adequado, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, do mesmo jeito. Porque as outras estrofes estão com um ritmo bem marcadinho, bem bonitinho, a gente pode captar direitinho isso. Nós temos a marcação do ritmo nas sílabas 2, 4 e 7, ou seja, a sílaba 2 e a sílaba 4 e a sílaba 7 que aparecer aqui durante a contagem, elas vão ser as mais fortes. Olha só. Fulgor 2, primeiro 4, quinoam 7. Tá, eu aqui não levantei o dedo, mas é o 7. Ou seja, a segunda, fulgor, a quarta, primeiro, e a sétima, que primeiro, que no são as mais fortes. A 2, 4 e a 7. Vamos até o terceiro verso aqui, que também tem essa marca, para vocês verem que tem um ritmo. Fulgor primeiro que no âmago, cativa a efêmera vida, me diz indômita dádiva. Tá vendo que eu tenho esse ritmo aqui, ó, papapá, 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 que é marcado pelo 2, 4 e 7. 2, 4 e 7. Eu tô aqui com a gramática do Evanildo Bechara, e ele tem uma parte só para fenômenos da poesia, beleza? E eu não vou ficar falando o nome das figuras de linguagem, porque, como eu falei para vocês, não é o mais importante. O mais importante mesmo é que a gente tenha noção de como elas funcionam, tá? Uma delas aqui diz respeito aos ditongos, ou seja, as junções de vogais contidas numa única sílaba que seja dentro de uma palavra. O que isso quer dizer? Olha só, quando a gente está contando palavras como vaidade, leitura, cautela, piedade, traidor. Na contagem de sílabas, isso tudo vai ser uma sílaba tônica só, ou seja, uma sílaba poética só, tá? Traidor, vaidade, tá bem? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque tem outra figura de linguagem que, dependendo do ritmo com que a gente fale, vai fazer com que tenha a separação dessas duas vogais. Ele dá um exemplo aqui. Pesa-me esta brilhante auréola de mu, e assim continua. Pesa-me esta brilhante auréola, brilhante auréola. Ele afirma que o recurso literário, né, poético, de separar auréola
em vez de ser um ditongo, ou seja, né, ele separa as vogais para que o O tenha uma sílaba poética por si só, para dar a ideia de que essa brilhante auréola é muito grande, entendeu? Então, é um recurso que, sonoricamente, ele pode não estar condizente com o que é trabalhado normalmente na poesia, só que para o entendimento do leitor e para a leitura que ele possa fazer, vai dar ele vai reforçar o sentido que o texto está trabalhando. Ele está trabalhando uma auréola pesada. Pesa-me, brilhante auréola. É difícil falar. Pesa-me, brilhante auréola. Pesa-me, brilhante auréola. É difícil. Pesa-me, brilhante auréola. Então esse ou acabou, ficou separado para dar mais peso para a palavra, tá? O que isso quer dizer? Que palavras que podem ser juntas também podem aparecer separadas. Depende da contagem que a gente queira fazer, tá? Vaidade pode vir como vaidade ou pode vir como vaidade. Não sei se vocês notaram, mas tem uma forma de falar que se distingue uma da outra. Outro recurso aqui da contagem, da métrica, diz respeito aos tritongos, às autonomias das semivogais. O que isso quer dizer? Olha esse exemplo aqui. E triste, triste, fatigado eu vinha, fatigado eu, doeu. O que aconteceu aqui nesse fenômeno? Eu tenho fatigado. Como a sílaba tônica é o Gá, o Do vai ficar fraco. Tudo que vem depois da sílaba tônica é mais fraco. Por isso que também, quando a gente está fazendo a contagem nos versos, a gente não conta as últimas sílabas, a gente não conta o que veio depois da sílaba tônica, tá? Porque elas são mais fracas, o som delas são mais fracos. Então, o Do vai ter com o som reduzido. O eu é composto de uma vogal, com o som de uma semivogal. Eu. Ou seja, o U é mais fraco que o E. É difícil? É complicado? É estranho? É. Mas, quando a gente lê, a gente consegue captar que isso virou uma coisa só. 3 vogais viraram uma coisa só, porque 2 delas são fracas. E triste, triste, fatigado eu vinha. E triste, triste, fatigado eu vinha. Fatigado eu vinha. Fatigada eu vinha. Viu? Virou uma coisa só. Existe um outro fenômeno durante o comportamento das sílabas que faz com que o som acabe desaparecendo. Usando este mesmo exemplo, e fatigado eu vinha. Em vez de falar e fatigado eu vinha, doeu, eu falo fatigado eu vinha. Ou seja, eu sumo com o som do O. O que vai acontecer durante a contagem de sílabas? Não vai mudar em nada, tá? Ou seja, a quantidade de sílabas vai ser a mesma, porque o que eu estou dizendo aqui para vocês? Não fiquem se atentando a esses detalhes linguísticos que devem ser de uma preocupação mais restrita àqueles que têm mais conhecimento. Vão atrás de adquirir mais conhecimento sobre a estrutura da língua para vocês verem como é que ela funciona, mas por enquanto, se você quiser aplicar um pouco de métrica, use a sua voz, use a sua fala para descobrir. Porque tanto mantendo o som do fatigado eu vinha, quando juntando os dois, fatigado eu vinha, vai ser a mesma coisa, ritmicamente falando, tá? Então, quem vai dizer se sua métrica está certa ou não é o som do seu texto, tá? É aquilo que você está emitindo com a sua voz. Ok? Vou até dar um exemplo aqui, que olha só, neste verso, e eu, fitando-a, abençoava a vida. Esse fitando-a está entre vírgulas. As vírgulas, durante a nossa leitura, podem acabar influenciando no ritmo com que eu falo. E eu, fitando-a, abençoava a vida. Tá? Tá. Mas durante a contagem de sílabas que ele faz aqui, ele acaba mesclando a última sílaba de fitando-a, fitoar, com o A de abençoava. E eu, fitando-a, abençoava a vida.
tá? Ele fez com que virasse uma sílaba só. Só que, a meu ver, foi forçação de barra eles terem deixado separado esse e eu. Por quê? Porque estava faltando aqui o som de uma sílaba para completar a que ele queria, o número que ele queria, ok? Mas, ai, não vai dar, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos deixar esse eu separado. Só que, a meu ver, vai soar do mesmo jeito. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para discordar dele aqui? Né? Mas para vocês verem, neste meu exemplo aqui em cima, como eu falei, a quantidade de letras, eu também estou botando uma pontuação que vai acabar mudando. Eu estou usando um verso esdrúxulo para rimar com um verso grave. Reverso esdrúxulo é terminado em proparoxítona, grave terminado em paroxítona, tá? Aqui do mesmo jeito, ok? Então isso tudo vai acabar influenciando num ritmo. Não vai ficar bonitinho e fluido que nem esse daqui de baixo. Não posso forçar que fique, entendeu? Mas o que eu posso é me esforçar para deixar a contagem minimamente plausível, ok? Ela pode ser duvidosa, que nem esse último verso que eu acabei de ler para vocês, mas ela ainda é plausível, ok? Beleza. Outro exemplo aqui de figura que acontece bastante. Palavras que terminam com sons nasais, seguidas de outras vogais, podem se mesclar sim. Eu falei anteriormente que elas são ditas como mais fortes, são. Mas o que eu posso fazer? Eu posso sumir com esse som nasal, para que essa vogal fique fraca. Olha só. Com as tranças presas na fita, com as flores no samburá. Olha só, eu não falei com as tranças presas na fita. Eu falei com as tranças presas na fita. Com as tranças presas na fita. Ele tem até uma elipse ali do M. Ele sumiu com o M, tá? Para justamente deixar marcado que não vai ter mais um som nasal ali. Para que eu possa fazer com que tenha uma sílaba só. Ok? Beleza. Sinceramente, métrica, ela é bem controversa, tá? Como eu falei para vocês, ela é um dos recursos mais abrangentes que a gente pode trabalhar dentro da poesia. Ela vai deixar realmente o texto muito rico, mas ela é fluida. Cada autor vai ter uma intenção e eu acho que o mais importante aqui é você saber que intenção que você quer passar com o ritmo que você quer empregar, ok? Olha este exemplo aqui. Chorar a Virgem Formosa morta na flor dos anos. O que está acontecendo? Eu tenho dois versos. Chorar a Virgem Formosa. Chorar a Virgem Formosa tem 7 sílabas. Morta na flor dos anos. Morta na flor dos anos tem 6 sílabas apenas. Só que o que acontece? Durante a leitura, a mescla das duas faz com que cada uma tenha 7 sílabas, ou seja, fiquem casadas. Chorar a Virgem Formosa morta na flor dos anos, tá? Mesmo que possa não parecer que tenha um ritmo aqui, existe. E existe pela mescla dos dois versos, mesmo que um não tenha o mesmo tempo do outro, tá? Outro fenômeno importante do português. A gente acaba acrescentando is ou es nas palavras, tá? Olha só. Ninguém mais observa o tratado. Esse observa pode ser contado como 4 sílabas. Observa. Mesmo que o B seja mudo, a gente não fala B mudo, a gente fala bi. Observa. Então, eu posso contar esse encontro esse encontro consonantal como sílabas separadas. Observa. Vai da intenção do autor, tá? Eu acho que assim, já falei bastante coisa sobre métrica hoje, já trabalhamos aqui um pouco, né, vocês me vendo sofrendo, agora eu tenho que ir para a escrita. Vou começar a escrever o soneto, tá? E eu vou fazer outro vídeo. Este aqui vai ficar separadinho, reservado, porque já foi muito longo, a gente já explanou muita coisa sobre métrica e acho que eu passei tudo que eu queria passar, sabe? Agora eu preciso aplicar. O restante que ainda tem a aprender, como os pés, né, que a gente pode ver aqui,
que existem diferentes formas de organização, de ritmo. Olha só, né? A gente viu que as tônicas, elas ficam em casas, digamos assim, elas ficam em posições durante a contagem. Eu acho que isso aqui é bom de explicar enquanto eu estiver fazendo. Eu consegui explicar um pouco com o poema anterior, mas eu acho que fazendo um poema do zero, esta ideia vai ficar mais fixa. Ok? Então é isso. Obrigado por assistir. Tá? Fiquem bem, fiquem com Deus. Se puderem me apoiar, deixem o like, compartilhem aí, comentem bastante. Se puderem fazer uma doação aqui pra mim, vai ser muito, muito, muito útil mesmo. Sério. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.